Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live ao vivo de tema Desafios do Novo Ensino Médio. Hoje aqui teremos um especialista em educação e um professor do ensino médio que está aqui ao vivo conosco. Quero dizer que vai ser um encontro para discutirmos melhorias para a educação, promovido pelas editoras Ática, Saraiva e Scipione. Quero dizer também que ao longo da conversa nós temos um time que vai responder as perguntas no chat de vocês ao longo de toda a conversa, e as perguntas que eu vou fazer aqui para eles são perguntas que os próprios professores fizeram no Instagram e também ao longo, de todas as conversas, de todos os chats que apareceram. Então essas perguntas são perguntas relevantes, importantes sobre temas que a gente vai tirar as dúvidas aqui ao vivo, tá certo? E dizer também, queria lembrar também que no final da live nós vamos liberar um link para download do guia do edital PNLD, Ensino Médio mais Caderno Pedagógico, que é focado nos TCTs, que são temas contemporâneos transversais. Então agora eu vou começar a fazer a leitura do currículo dos nossos convidados. Primeiro eu vou começar com o especialista em educação, Alessandro Lombardi Crisóstomo. Ele é bacharel e licenciado em filosofia pela USP, mestre e doutor em educação pela USP, tendo como foco a questão do direcionamento ético da formação e o estudo comparativo entre as filosofias moderna e contemporânea. Há 20 anos ele atua na área da educação, com experiência em redes pública e privada de ensino, nos segmentos do ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, graduação e pós-graduação presencial e EAD. Ele é editor sênior no núcleo de produção e formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione, vinculado a Saber Educação, Cogna Educação, elaborando conteúdos didáticos de natureza diversa para auxiliar as redes públicas de ensino. Agora o currículo do professor do ensino médio, Felice Fattarelli Fasolari. Ele é graduado em História pela Universidade de Guarulhos, em Filosofia pela Universidade Camilo Castelo Branco, em Pedagogia pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba. Especialista em Sociologia pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo. Paulo Renato Costa Souza e mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro de Educação, Filosofia e Teologia, no Programa de Educação, Arte e História da Cultura, com o tema O Futebol Paulistano como Prática Cultural, um estudo sobre a violência no futebol paulistano e a sua convergência para a rede social Instagram. Ele também é professor de História, Filosofia, Sociologia, disciplinas eletivas, Tecnologias e Projeto de Vida para os ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos, EJA, da rede pública e particular de São Paulo. Ele atuou também como professor coordenador do ensino fundamental e médio da rede estadual de São Paulo. Em 2024, atuou como professor de apoio à tecnologia do governo do estado de São Paulo. Terminei aqui a leitura dos ótimos currículos, estamos muito bem acompanhados aqui por vocês, parabéns. Então, vamos começar logo com... Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Um prazer recebê-los aqui, muito prazer. Felice está também online aqui com a gente, né? Muito prazer, muito bom dia e obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Eu quero aqui dar uma palavra para dizer que o ensino médio tem sofrido diversas mudanças nos últimos anos e tem impactado não só o aprendizado dos estudantes, mas também a forma como os professores eles têm tido novas abordagens didáticas e vem buscando uma formação diferenciada para conseguir implementá-las. Pensando nisso, eu queria fazer agora a nossa primeira pergunta para você, Alessandro. Quais são as principais mudanças no novo ensino médio? E eu queria também pedir para você explicar um pouquinho sobre esse novo ensino médio para pessoas também que não conhecem. E a gente pode começar dizendo que não é tão novo assim, né? E apesar dessas indas e vindas, como a gente conversava, é um processo que vem desde muito tempo. As discussões teóricas que embasam esse novo ensino médio vêm da década de 90, com autores como Philippe Perrenot, entre outros aí, né? Mas alguns marcos desse processo que dá origem ao novo ensino médio vêm da década de 2010. Nesse período, houve um movimento de discussão em torno de uma base comum nacional
né, para o currículo, diretrizes nacionais para a formulação desse currículo, né? Então, durante todo esse período, foi sendo discutida a BNCC, essa formulação, que não é algo simples, é um terreno de lutas, né? A criação de currículo é um terreno de lutas, de divergências e de busca de consensos tensos, né? E que deu origem à BNCC, uma primeira versão em 2014, né? Parcial, envolvendo só educação infantil e ensino fundamental, e muitas discussões em torno do ensino médio muito problemático sempre, por conta dos números, por conta da evasão escolar no ensino médio, por conta das diversidades e desigualdades do nosso país, em que em algumas regiões o estudante pode fazer o ensino médio com tranquilidade, outras não. Ele tem que combinar esse ensino médio com trabalhar, com ajudar em casa, com uma série de outras demandas. Então, o ensino médio se tornou um capítulo à parte na BNCC, foi retirado, deu-se um tempinho a mais para ele ser reformulado. Na versão de 2017 para 2018 da BNCC, aí sim foi homologada uma versão integral, incluindo o ensino médio. E aí já com essa ideia de novo ensino médio, um ensino médio que apontasse para a autonomia do estudante, apontasse para a ideia de uma flexibilização do currículo, que reforçasse a ideia de interdisciplinaridade, né, dos professores serem incentivados a trabalhar de forma coletiva, né, comunicando os conhecimentos, mostrando para o estudante que, olha, o conhecimento de matemática, ele se relaciona com língua portuguesa, com história, com geografia, essa combinação de saberes. E o grande ponto de convergência foi a ideia de competências. Então, mudar esse eixo do currículo não para conteúdos, aquisição de conteúdos, mas para o desenvolvimento de competências essenciais. Então, lá na BNCC tem as 10 competências essenciais, que se desdobram em competências específicas e habilidades específicas. Então, a BNCC é um documento gigantesco, né, com mais de 300 páginas, mas que a introdução é muito elucidativa, ela traz essas palavras-chave. Então, formação integral, interdisciplinaridade, autonomia do estudante, são pontos que realmente aparecem também nessa ideia de novo ensino médio. E entendendo que esse estudante já está com 15 para 16 anos, já tem uma presumida maturidade, né, por que não engajá-lo na escolha da construção do seu currículo? Aí vem a ideia dos itinerários formativos. Então, o itinerário formativo é uma parte flexível porque requer a escolha do estudante, né? Então, teoricamente, vamos dizer assim, né, ter um leque de eletivas, vamos dizer que disciplinas que eu posso escolher, e aí eu vou escolher, eu como estudante, eu vou escolher essa disciplina de acordo com as minhas aptidões, com as minhas potencialidades, com os meus interesses. E podem ser disciplinas de aprofundamento numa determinada área, pode ser disciplinas técnicas, quando você tem uma escola técnica, e disciplinas que combinam essas várias dimensões, ou combinam componentes curriculares de uma mesma área, ou combina áreas que são tradicionalmente distintas, mas que podem se reunir dentro de uma temática comum, né, ou combina as áreas com o ensino técnico. Então, esse processo de escolha, esse processo de engajar o estudante, é o que está na ideia desse novo ensino médio. A princípio, essa primeira versão que foi estabelecida a partir de 2022, né, foi tentar uma implementação dela, esbarrou com a realidade, né, esbarrou com as desigualdades regionais, esbarrou com o fato de que algumas redes se organizaram e tinham infraestrutura e investimento para criar, né, uma condição de eletivas interessantes, de muitas variedades, uma estrutura que tornasse isso efetivo, e outras não, né? E aí muitas escolas não conseguiam criar esse leque de opções, né? Entre outras discussões, por exemplo, tornar certos componentes como filosofia, vou chamar aqui para minha área, né, como dentro dos itinerários, deixar de ser obrigatório
história deixar de ser obrigatório. Então houve uma rediscussão dessas questões. Porque, né, são disciplinas que trazem toda uma bagagem cultural que é importante, que faz parte da formação geral básica. Então, como eu comentei, né, é um terreno de lutas, é um terreno que está sempre sendo rediscutido e foi rediscutido recentemente, né? Então, em 2024, ano passado, né, foi aprovada a lei número 12.945, que faz ajustes finos, né? Principalmente, vamos falando em termos gerais, aumentando a carga horária da formação geral básica, né? Então, anteriormente estava previsto para itinerário formativo, essas disciplinas que o estudante pode escolher, estava previsto 1.200 horas, né? Nesse ajuste fino reduziu para metade, 600 horas, então aumentou a formação geral básica, entre outros detalhes aí, né? E tornando obrigatória, então uma coisa está ligada à outra, tornando obrigatória novamente, né, disciplinas que haviam saído, como filosofia, história, biologia, né? Então essas mudanças, elas aconteceram tanto para os professores como para os alunos da carga horária. Sim, uma coisa está ligada à outra, né? Então, as 3.000 horas que vinha desde a BNCC, de 2018, 2017, 2018, se manteve. Uhum. O que mudou foi ali a gradação ali, né? Tirando um pouco de horas dos itinerários e colocando mais horas para a formação geral básica. Talvez a impressão de que foi um salto muito grande, muito além das possibilidades de infraestrutura, da própria formação dos professores que talvez não estavam preparados ainda também para trabalhar nesse modelo temático de itinerários formativos, de disciplinas interdisciplinares. Então requer também uma formação, todo um preparo, né, do corpo docente. E teve também, no caso, então, esse marco, né, que embasou a construção desse novo ensino médio. Você chegou a comentar, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como a gente comentou, né, a gente tem marcos históricos, apesar da história ser um processo que vai se transformando aos poucos. Então esses marcos vêm desde a Constituição de 88, passando pela LDB, né, de 96, chegando no PCN de 97, e aí na década de 2010 você tem ali a promulgação da BNCC em 2017 para 2018, né? E atualmente o grande marco que nós temos é essa lei mais recente, de 2024, que a despeito de muitos queriam que fosse abolida a BNCC e começasse tudo de novo e uma outra perspectiva, né? Então chegou a uma ideia de que não precisava abolir essa BNCC, mas ela necessitava desses ajustes mais técnicos e que se alinhasse mais com a própria realidade, né, das escolas. Então, não é possível dedicar 1.200 horas para itinerários formativos em determinadas regiões que não têm a infraestrutura para isso. Então, reduz-se. Olha, é importante ter determinados componentes que fazem parte da formação básica do estudante. Então, traz eles de volta. Então, esses pequenos ajustes. Então, esses marcadores, eu diria que são pela promulgação de leis ali que vão definindo. Alessandro, você estava falando sobre esse lugar da descoberta dos dons dos estudantes, né? Nesse processo de ir descobrindo outras matérias, né? Outros pensamentos, que eu acho que isso acaba aflorando, né? A curiosidade deles, a maneira deles se conhecerem, né? Descobrirem aí os seus caminhos. É possível também, no decorrer desse movimento, eles também mudarem de ideia, assim? Quais são, assim, os lados positivos mesmo dessa, não liberdade, eu acho que não é total liberdade, porque tem caminhos que cada um tem que fazer a sua escolha, né? Então, as escolhas são bem pessoais, né? E, de alguma forma, elas encaminham para essas matérias, elas encaminham para esse caminho, mas eu acho que também, de alguma forma, pode estar aberta, né? Para eles poderem questionar se é isso mesmo que eles querem, né? Se é essa matéria mesmo que eles querem. E não precisa ser uma escolha solitária, né? Então, a ideia, se for bem construído esse processo, a ideia é que essa autonomia, essa capacidade de fazer escolhas,
ela vem sendo construída gradativamente desde a educação infantil, né? Então a BNCC fala de uma educação, de um processo em ciclos, né? De um processo que vai retomando, mas vai colocando bases desde a educação infantil de competências e que no ensino médio o adolescente já tem, né, a condição de fazer isso, né? Então o conceito de projeto de vida é muito importante na BNCC, né, e que ele não começa a desenvolver isso no ensino médio. Então muitas escolas antecipam isso para o ensino fundamental, muitas também no ensino infantil, que aí entra a questão do socioemocional, né, disciplinas que focam nessas habilidades, autoconhecimento, que aponta para autorrealização, empatia, trabalho colaborativo. Então essa construção ela é coletiva também. Tem muitos projetos de monitoria, de mentoria, de professores que pegam turmas e vão ser mentores dessas turmas, e aí vai atuar diretamente nesse processo de escolha. Então ele não está sozinho, ou não deveria estar sozinho. Além de envolver também a família, a comunidade, a gente sabe que também tem desigualdades nesse sentido, algumas famílias apoiam, outras não, mas é uma construção coletiva que vem desde lá de trás, né? Então, o estudante, quando chega no ensino médio, ele se depara com uma parte do currículo que é obrigatória, que é a formação geral básica, e uma parte que agora é menor, são dos itinerários. Pela lei, né, é preciso que cada escola tenha no mínimo 2 itinerários formativos, porque senão não é escolha, né, não faz sentido. Sim. E isso parece óbvio, parece uma bobagem, mas muitas escolas penam para conseguir garantir esses 2 itinerários, né? Então, diante desses 2 itinerários, ele vai fazendo a sua escolha, né? E o ideal é que seja orientado, né, pelo professor mentor, pelos familiares. Isso vem sendo construído desde o ensino fundamental. Então, uma orientação mais para o ensino mais técnico, né, itinerários formativos voltados para um aprofundamento na área de ciências humanas, na área de matemática, na área de ciências da natureza. Então tem esse viés do aprofundamento, tem o viés da interdisciplinaridade, que são itinerários formativos temáticos. Então, chamando de novo para o meu campo, né, por exemplo, uma eletiva, vamos dizer assim, sobre filosofia moderna com foco em política. É um estudante que, de repente, ele tem um interesse por um caminho mais que precisa de um entendimento sobre o que é a política. Então, quer fazer um jornalismo, quer fazer própria formação em política, filosofia, né? Interessa a ele. Agora não, né? Tem crianças que desde cedo falam, para mim, humanas para mim não desce, eu quero exatas, né? Então, um itinerário formativo que desenvolva cálculo, desenvolva robótica, desenvolva programação, né? Isso cairia também no ensino técnico. Então, ter essas opções e de preferência diversas, né? Porque você tem ali dentro estudantes com perfis muito diferentes. E quanto mais, melhor, né? Mas pelo menos 2 para que ele possa fazer essa escolha. E é muito interessante esse lugar da escuta mesmo, né? Desse cuidado, como você falou, já desde o ensino fundamental, né? Desde do maternal já vai se conversando, já vai se entendendo. Não sei se ainda tem maternal, existe ainda maternal? Mudou também, já mudou tanta coisa, educação infantil, né? Educação tem infantil. As suas divisões internas que ainda se usa esse termo maternal, mas não é mais obrigatório, né? Agora a gente queria também chamar aqui o nosso professor do ensino médio. Seja muito bem-vindo, Felite. E queria perguntar para você quais são os desafios que você encontra, os professores de ensino médio encontram no dia a dia, na sala de aula. Olá, muito prazer, Flávia, muito prazer, professor doutor Alessandro, muito prazer a todos e a todas que estão em casa ou nas escolas, ou em qualquer lugar, assistindo esta aula. Pegando o gancho do professor doutor Alessandro, né, quando ele diz sobre a BNCC é um norte, né, para os professores. Eu gosto muito do documento, principalmente na minha área, né, a área de ciências humanas. Eu acho que ficou bem interessante, com um conteúdo muito completo, mas
as escolas, elas ainda estão em processo de adaptação à BNCC, né? O novo, ele assusta. Todo novo, quando chega algo novo, ele sempre vai assustar. E dentro da educação, sempre que chega uma novidade, assusta muito mais. Por quê? Porque eu vejo que existe ainda muita resistência dentro da escola pública. Muito. Não só a escola pública, as escolas particulares, um pouco menos, mas dentro da escola pública existe muita resistência em aderir um documento que venha do governo estadual ou federal, por muitas questões ideológicas também de alguns professores, né? E eu achei importante, né? Porque o aluno, às vezes por questões familiares, por questões de trabalho, porque é uma realidade, muitos alunos precisam trabalhar e precisam mudar de estado, mudar de cidade. Então, o currículo ele vai ser sempre o mesmo. Eu acho isso muito importante, né? Ele vai ter professores diferentes, né? No entanto, são características diferentes, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Então, eu acho a BNCC muito legal. Mas o desafio maior mesmo é como a escola se adapta à BNCC, né? Não somente na questão do documento, né? O papel, a teoria, mas a prática. Eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia e também já tive, né, esse ano eu estou como professor de projeto de vida e lecionei diversos itinerários formativos. Os itinerários, eles são maravilhosos, como um acréscimo, como um adendo, como algo a mais. Basta ver os resultados, né, a prova do Enem, as questões, muitas questões do Enem foram tiradas de apostilas dos itinerários também, então eles são importantes. Mas, assim, como trabalhar os itinerários dentro de uma sala de aula, sendo que a nossa BNCC, o documento oficial lá de 2017, ele é algo atual, né, para todos os professores, mas a sala de aula, ela ainda relembra-se uma sala de aula dos anos 80 e no máximo 90. Agora, assim, pós-pandemia, as escolas receberam televisores, né? A internet, muitas escolas já com Wi-Fi. Bom, eu trabalho em uma escola na região da Zona Leste de São Paulo, no bairro da Penha, então nós temos Wi-Fi, nós temos televisores nas salas de aulas, mas a cadeira ainda é a mesma, a carteira ainda é a mesma, as paredes são pintadas ainda com a mesma tinta azul clara. Então eu vejo o ambiente escolar, ele precisa ser repaginado, porque as experiências mudam, as gerações mudaram. O professor também precisa se adaptar a essa mudança. E o ambiente, o espaço físico, ele é muito importante. Então, não adianta eu ter um itinerário sobre cinema. Em 2023, eu tinha uma turma, era o itinerário formativo do ensino médio, e era uma disciplina bem legal sobre o cinema brasileiro, sendo que eu não consigo levar os alunos ao cinema. Uhum. Ou se a escola não tem uma sala de cinema, ou se a escola não recebe os filmes para assistir aos filmes que estão disputando o Oscar ou qualquer outra questão. Então eu vejo que o espaço físico ele deve ser alterado, mas é devagar, não adianta também cobrar assim com pressa, tudo tem que ser pensado com muita calma, tem que entender a demanda, tem que entender o bairro, as famílias, os professores, as verbas destinadas. Então, isso tem que ser feito com muita calma, né? Não pode ser, entre aspas, jogado, né? Então, eu preciso me adaptar a essa realidade. E os alunos também, a escola também. Então, é um processo lento, né? Muito lento. Então, se a BNCC vem em 17, a ideia era que em 2022 ela estivesse, assim, correta nas escolas, mas nós tivemos um outro agravante, que foi a pandemia. Né? A pandemia da Covid-19, ela foi extremamente complicada, tanto para os alunos quanto para os professores, porque aquela ideia de mudar a escola, ela parou um pouco. Ao mesmo tempo que ela parou, muitos professores também tiveram que se reinventar, que foi um desafio. Né? Eu mesmo, eu tinha uma eletiva sobre música, e como ensinar música somente online, né? Então, eu desenvolvi um projeto que eu convidei músicos para conversar com os alunos, né? Isso em 2021. E eu mantenho esse projeto até hoje, e é um projeto que pessoas de outros países já participaram. E aí volta a uma outra questão de um desafio.
a vontade também do professor em querer uma mudança e as verbas destinadas também aos itinerários e ao ensino médio, né? Não vou dizer que nós não recebemos um aparato legal. Os alunos, eles ganham as apostilas, ganham o kit com caderno, com caneta, com os livros, a escola tem internet, mas mesmo assim, ainda que o ambiente ele precisa ser adequado, os professores precisam se adaptar a essa realidade. A geração atual é diferente da nossa, né? A minha experiência de adolescente é uma experiência totalmente diferente da adolescência atual. E também tem a questão do mercado de trabalho. Quando o professor Alessandro se refere ao vestibular, né? A preparar o aluno para a vida, que a escola agora ela pensa dessa forma, ela não pensa apenas em conteúdos e sim nas competências dos alunos, que eu acho isso extremamente importante. Mas qual que é o mercado de trabalho hoje, né? O que o aluno de fato ele quer fazer? Ele quer realmente ter uma formação acadêmica ou ele quer entrar numa rede social, virar um influencer? Ele sabe que ele não precisa de uma formação acadêmica para fazer muito bem até o que ele se determina a fazer. Então, são desafios, eu acho que eu ficaria aqui muitas horas falando desses desafios, né? Feliz, tem muita gente aqui que está aqui com a gente, aqui ao vivo, e que você colocou o termo itinerários formativos. Por exemplo, pessoas que eram de outras formações, de outros anos, desconhecem, né, esse termo. Você pode explicar um pouquinho para quem quer entender um pouquinho mais sobre? O itinerário é uma formação curricular além do currículo, como o professor Alessandro explicou para a gente, são horas a mais no currículo. Então, nós temos um currículo hoje, né, o novo ensino médio tem as 3.000 horas que o aluno precisa estudar, que precisa ter essa formação, e só que dentro você tem 600 horas de itinerários formativos, que são disciplinas que são formadoras para a sociedade. Então, eu trabalho, na escola que eu trabalho, nós temos 9 itinerários formativos. Então, são 9 disciplinas próximas às profissões. Né? Então, a ideia do itinerário é abrir caminhos, né? As bifurcações, nós falamos. Então, o aluno ele vai aprender a matemática, a língua portuguesa, a filosofia, a sociologia, mas ele vai ter o quê? Novas disciplinas que vão direcioná-lo para as profissões. Então, nós temos oratória, que oratória é importante em todas as profissões, até na questão, como eu disse hoje, dos influenciadores, liderança, arte, mídias digitais. Então, as mídias digitais, elas são explicadas nas escolas. Isso eu falo da escola que eu trabalho, mas outras acredito que também tenham essas disciplinas. Patrimônios culturais, né, para o aluno entender o lugar onde ele vive, né, a cidade onde ele vive, o país, né, o que deve ser patrimônio, o que deve ser respeitado. Diversidade cultural é um itinerário também importante. Então, são disciplinas que fazem parte do currículo, mas direcionam o aluno mais para uma formação integral. E o Enem hoje, ele é assim. O Enem, ele não cobra mais somente lá, o decoreba, entre aspas, aquela palavra antiga, né? Mas o Enem, ele cobra hoje em dia a leitura e a compreensão dos textos, né? Tanto que muitas pessoas dizem, basta você saber ler e compreender um artigo, um texto, uma questão que você responde com tranquilidade. Claro que não é 100% dessa forma, mas o Enem hoje ele não é simplesmente eu preciso tirar uma nota para entrar no vestibular, mas ele também é um diagnóstico de aprendizado do aluno, né? Ali você vê como os itinerários foram importantes e eu cito os itinerários assim, importantíssimos porque uma professora que trabalha comigo, professora de química, ela tinha 5 itinerários, eu não vou lembrar as disciplinas agora, mas todas referentes à química. Eu lembro que uma era farmácia e a outra era, acho que era biotecnologia, alguma coisa assim. E todos os alunos dela, ela tinha 15 alunos, todos os alunos entraram em universidades públicas, né? Porque além do Enem, o governo do estado de São Paulo tem um Provão Paulista, que é um vestibular também. E é um vestibular que direciona os alunos da escola pública para as 5 universidades públicas do estado de São Paulo, né? USP, Unicamp, Unesp, Univesp e a FATEC. Então, esses alunos, eles entraram na USP, na Unesp, graças, assim, claro, graças a todas as disciplinas, ao empenho deles,
Mas o itinerário formativo ele foi importante, porque a professora trabalhava no laboratório, tem uma horta na escola, então eles iam até a horta. Então ele foi importante, né? Para a formação dos alunos e formação integral, né? Não somente o diploma em si. Pelite, pensando nesse lugar, né, do herói que o professor, na maioria das vezes, desempenha, né, que você até chegou a falar sobre as suas experiências em que os alunos muitas vezes tinham dificuldades mesmo de acompanhar ao que estava sendo proposto, por mais que fosse uma ideia maravilhosa, inovadora. Você até chegou a citar sobre a pandemia, você também falou sobre o espaço que muitas vezes não caminha junto com essa mudança também intelectual. Eu queria saber com você, assim, porque é um questionamento mesmo, né? É um questionamento, acredito que diário, é uma dificuldade que a maioria dos professores enfrentam e se questionam e se preocupam também. Eu queria saber o que você pensa sobre como solucionar, como resolver no dia a dia, né, esses pequenos espaços que aparecem. Flávia, são muitas questões, né? Falo pela minha experiência. Você disse que os professores são heróis, né? Somos heróis sem capa, né? Com aventais. Usamos um avental, hoje não mais sujo de giz, né? Mas hoje com as canetas com tinta. Mas primeiro eu gosto de analisar assim diferentes prismas e olhares, né? Tanto o olhar do professor quanto o olhar do aluno. Primeiro, eu acredito que o professor deva ser valorizado financeiramente. Primeiro, não é? Por quê? Porque se não existir uma valorização, porque o professor é um profissional, né? Como todos os outros profissionais. Eu sou profissional e todos os profissionais, antes de entrar em uma universidade, aí volta a questão do itinerário formativo, você tem que ter o quê? O amor pelo aquilo que você faz. Mas só amor não paga conta, não é? Não paga boleto. Então, eu preciso gostar do que eu faço? Sim, claro, né? Ninguém faz nada contra a própria vontade, né? Você é uma excelente apresentadora, tenho certeza que ama o que faz. Professor, doutor, ama o que faz, mas nós precisamos de uma boa remuneração. Daí eu vejo primeiro essa questão da remuneração dos profissionais da educação, todos os profissionais, não somente o professor, a direção escolar, a gestão, que trabalha assim, mais de 8 horas diárias, muito mais. O professor também em casa, corrigindo provas, preparando trabalhos, o trânsito, tantas coisas, né? Então eu acredito primeiro nessa valorização do profissional da educação, todos os profissionais, desde da pessoa que trabalha na limpeza escolar, né, até a gestão escolar, todo mundo precisa ter uma boa valorização. Porque sem uma valorização correta, o professor desanima. E também, não só o professor, mas o aluno observando esse desânimo do professor, e ele entende a sociedade, ele entende os valores, ele já sabe quanto que ganha um profissional de determinada área, ele já sabe quanto ganha um professor, já sabe como é a vida de todo mundo. Diferente dos anos 80, dos anos 90, hoje eles sabem tudo. Então ele pensa, eu não vou me tornar um educador aqui, né? Por que eu vou me sujeitar? Porque ele conhece a sala dele também. Por que eu vou me sujeitar, né, aguentar gritarias? Uma só conhece a escola pública quem está dentro da escola pública de fato, né? Ou quem já trabalhou na escola, ficou e hoje está em outra área, mas quem vivenciou e vivencia a escola pública, quem conhece de fato. Então, é um desafio muito grande, mas tirando todas essas questões, a questão também da valorização do professor como importante para a sociedade, né? A escola é importante em si, para todos. Então, o professor é importante, sim, a escola ela é importante para todos os alunos, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu vivo em sociedade, eu vivo com outras pessoas, e a sociedade atual brasileira não, é uma questão mundial. O mundo anda muito violento, tanto parte da minha pesquisa de mestrado é a violência causada pelo futebol. E o futebol nas escolas ele não é estudado da forma que deveria, e eu estou tentando entrar nas escolas para explicar que o futebol
ele é uma expressão cultural e ele pode ser um aliado pela educação e pela paz. Hoje mesmo eu li no Porvir, né, o Porvir, um dos maiores sites de educação também do Brasil, uma professora que utiliza os dados do Messi para ensinar matemática. Ou seja, ela pega o currículo oculto, algo que acontece fora e joga para a sala de aula. Isso é maravilhoso. Mas, assim, aí é aquilo que falta. Mas os alunos conversam diretamente com jogadores de futebol, como que o futebol é explicado dentro da sala de aula? Mas aí é uma outra questão. Mas, enfim, eu vivo em sociedade. As pessoas andam muito violentas, muito agressivas, né? Nós vivemos uma democracia maravilhosa. Eu amo a democracia, eu amo a diversidade cultural, mas as pessoas, muitas pessoas, não vou dizer que são todas, claro, existem pessoas maravilhosas, mas existe uma parcela da população que não entende a diferença, não entende o que é respeitar o próximo, não entende que existem diferentes religiões, que existem diferentes culturas, diferentes ideologias políticas. Então, mesmo com todos esses problemas, o meu papel é fundamental. Então, eu preciso entrar em uma sala de aula com vontade. Eu preciso tirar essa vontade de algum lugar, porque pode ser que agora, essa valorização não aconteça. Mas pode ser que daqui a alguns dias aconteça, mas eu tenho que lutar por isso também. Então, e eu não faço sozinho. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso dos outros professores. E não só os professores da mesma escola, a mídia, a família tem que estar presente, então são todos. Mas eu tenho que pensar dessa forma. Eu quero poder andar nas ruas de São Paulo, nas ruas do Brasil, e viver em paz. E a escola, primeiro lugar é em casa, né? A criança, ela aprende a ser preconceituosa, a ser agressiva, a ser violenta em casa. Na escola, isso pode se manter, se a escola não trabalhar direito. Então, a escola, ela pode ensinar a acabar com tudo isso. Então, o nosso papel é extremamente importante. E eu penso dessa forma. Eu vejo crianças ali, são crianças em formação, sabe? Eu vejo crianças agressivas, mas eu vejo crianças, assim, amorosas. Então, eu preciso trabalhar com vontade, né? Independentemente da minha remuneração, que, como eu disse, ela é importante, mas eu preciso também viver numa sociedade justa, né? E boa, e com paz, né? Com certeza, os professores estando bem, todo mundo está bem, né? Eu acho que é importante ter esse cuidado mesmo com vocês também. E você falou também sobre esse lugar das diferenças, né? Que também são importantes, mas dependendo do lugar que a educação entra ou não, ela acaba se tornando, às vezes, um problema, né? Então, eu queria perguntar para você e também para o Alessandro sobre essas necessidades individuais dos alunos, como é possível implementar um currículo flexível, né, para conseguir obter mesmo essa necessidade que cada estudante vai ter. Como eu disse, você tem que fazer um trabalho em equipe, né? Primeiro, você precisa conhecer a sua região, precisa conhecer o seu bairro, conhecer os alunos, as famílias. Por isso que antes de você implementar um currículo flexível, antes de qualquer implementação, na verdade, é preciso reuniões, é tudo com muita calma, né? Para você começar 2025, você tem que planejar 2024 inteiro. Então, dá trabalho, demanda tempo, mas você tem que conhecer primeiro a sua região, conhecer a sua equipe, conhecer a escola em si, saber o que a escola pode oferecer para cada aluno e fazer diagnósticos. Então, você não consegue, logo no primeiro bimestre, desenvolver um trabalho fixo. Você tem que entender quais são os alunos, o que eles precisam. Eu trabalho, uma escola que ensino fundamental, ele tem, acho que 60% dos alunos são oriundos de outros países, né? São oriundos da Bolívia, do Peru. Então, eu preciso entender essa comunidade primeiro, para a gente tentar fazer um currículo flexível. Mas é possível, desde que você tenha tempo, organização e apoio, você organiza sem problema nenhum. E investimento, claro, né? Não adianta eu apenas ter o currículo, mas, como eu disse, o currículo de filosofia, né, na própria apostila de filosofia do ensino médio, eu tenho ali Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, para os alunos lerem,
e ao mesmo tempo o Zé Ramalho com o admirável Gado Novo, se não falha a memória da música. Não adianta eu explicar essa música se não tiver como colocar para os alunos ouvirem ou assistirem ou lerem o livro. Né? Então eu preciso dessas questões também técnicas e práticas, né? Mas é possível, desde que você tenha unidade e conversa, né? A gestão democrática é importante, ela é necessária. E para você, Alessandro? Ele comentou, eu lembrei que eu conheço essa trilha que vem desde do Huxley, passando por Zé Ramalho e chegando na Pitty, né? Que é o admirável Chip Novo. E é interessante porque a gente pensa em flexibilidade, aí vai imaginar algo espontâneo, que vai acontecendo naturalmente, e vamos que vamos. E não é assim, né? A flexibilidade, ela exige planejamento. Como você estava comentando, como é que eu planejo essa flexibilidade? Como nós aqui, né? Estamos aqui e parece uma conversa muito natural, mas a gente teve que se preparar, estudar, pensar nos temas, nos tópicos. Na construção desse currículo flexível, entra também esse planejamento. Essa coisa de, olha, conhecer a realidade local e ter uma escuta ativa sobre o que faz sentido para aquela realidade. Aí eu construo itinerários que vão dialogar com o interesse desses estudantes, interesses genuínos, né? Não é o que eu quero fazer, é o que realmente vai agregar valor na minha formação. Então passa por tudo isso, mas exige também, eu acho que um passo atrás, né, que é a questão da formação dos professores e depois da formação continuada. E, pessoalmente, eu acredito que o professor especialista, ele carece de mais pedagogia, né, carece de mais disciplinas que ensinem a didática, ensinem metodologia. A licenciatura é uma coisa muito rápida. E aí, eu me lembro quando eu comecei a dar aula em 2005, faz tempo, né? Mas eu vim com aquele ideal de universidade, com meus professores que davam as suas aulas sentados, né, dando as suas palestras, e eu ingenuamente cheguei em sala de aula querendo fazer o mesmo, né? Então vou dar uma aula expositiva e vai ser muito legal, eles vão amar Platão, Sócrates e Aristóteles, né? E você tem esse choque de realidade, de perceber que a educação é uma ciência e ela precisa ser aprendida. Eu não nasci sabendo e se eu não tenho uma formação muito bem ajustada para isso, eu não vou conseguir saber fazer, né? Então, se faltou isso na formação básica, eu preciso, como profissional, buscar uma formação continuada, fazer uma complementação, buscar um aprofundamento na questão de como dar aula. E a gente percebe assim no ensino médio, professores que conhecem muito da sua área de conhecimento, especialistas, mas que têm um pouco de dificuldade de sair desse modelo tradicional da aula expositiva, que não faz sentido mais, né? Não funciona porque não engaja o estudante, não atrai a atenção do estudante e não faz sentido porque aponta para a ideia de memorização, de repetição. Então, a importância de se apropriar de novas ferramentas. Isso vai incluir também ferramentas tecnológicas. E inclui também a questão que o Felipe colocou do investimento naquilo que é o mais importante, que é a figura do professor. Então, ser bem remunerado, então se fez formação continuada, isso ser também reconhecido financeiramente, né, ter uma perspectiva que ele vai se sentir motivado a buscar ser um profissional cada vez mais competente, cada vez mais completo. Muitas vezes tem aquele sentimento, para quê? Né? Para que mexer no que tá bom, no básico, no meu feijão com arroz? Né? Então, para ser bem sucedido, né? Para ter uma aula bem sucedida, para chegar a ter sucesso naquilo que você se propõe, então qual que é a minha missão? É educar, né? Ensinar. Então, eu quero fazer isso bem feito. Então, isso é uma premissa, mas eu também tenho que ser bem sucedido dentro de uma sociedade capitalista financeiramente. Então, eu quero pagar minhas contas, mas eu quero também passear, eu quero também me vestir bem, eu quero ter uma condição e ser reconhecido culturalmente também. Então, é todo esse conjunto que o Felipe colocou, né, que envolve infraestrutura, envolve a formação dos professores desde lá de trás,
a própria universidade assim, acordar para essa ideia de que o especialista, se ele vai ser professor, ele tem que se formar com mais profundidade em disciplinas de educação, e depois a formação continuada para se apropriar dessas ferramentas, que né, também não são nada novas, né? Então, uma sala de aula invertida, rotação por estações, gamificação, são técnicas já de décadas que já existem, mas que esbarram nessa resistência, do tipo, para que eu vou mexer no que tá quieto, né? E também esbarra na dificuldade, porque sempre que eu me proponho algo novo, eu tenho que me propor a errar também. Eu tenho que testar, eu tenho que me apropriar daquilo. Não basta fazer um cursinho aí de formação, uma palestrinha, assistir uma palestrinha sobre ensino híbrido. Não, eu tenho que ouvir a palestra sim, mas depois planejar uma aula, testar. As reuniões pedagógicas são muito interessantes para isso. Quando, num HTPC, por exemplo, os professores se reúnem e vão testar metodologias, né? Vão tornar aquele momento útil, né? Também é uma parte interessante. Então, como implementar esse currículo flexível? Eu acho que muito planejamento, né, pensando nesses aspectos e falando diretamente para o professor, né, se abrir para esse novo, né, buscar assim, é difícil ficar dando conselho, né, mas assim, sair da zona de conforto, né, e pensar, eu quero ser bem-sucedido, eu quero chegar no objetivo que eu me proponho como professor, então eu tenho que me mover, porque aquele modelo tradicional, que inclusive eu até devo ter aprendido lá na faculdade, ele não funciona, né, na prática. Então eu não posso me contentar com dia após dia não ter resultado naquilo que eu faço, né? Sim. Eu vejo dessa forma. E ainda mais, agora também queria fazer uma pergunta para vocês dois também, sobre esse processo de como aplicar o percurso, né, os percursos de aprofundamento. Assim, eu acredito que as atividades, como o professor já citou aqui, as atividades elas devem ser reflexivas, né? Você não tem como mais a aula somente expositiva, 50 minutos de aula, o professor falando. Uma que, assim, quando eu disse lá no começo, né, que só conhece a escola pública quem fez parte dela ou quem faz, você tem uma sala grande, às vezes desconfortável, 40 alunos, 50, dependendo da turma. Você tem 5 ou 6 que querem estudar de fato, né? Então, mas cada escola é uma realidade diferente. Eu não posso dizer que são todas assim, mas nós sabemos que isso é uma realidade, isso acontece. Então, é muito difícil você tentar aprofundar essas disciplinas, mas, no entanto, é criar reflexões, porque todo mundo ali vai se tornar um profissional. Todo mundo, todos serão inseridos no mercado de trabalho, seja ele qual for, porque existem vários mercados. Então, todo mundo ali vai ter uma profissão. Só que você tem que criar o quê? Atividades reflexivas para ele tentar se achar, né? Tanto dentro da escola quanto fora dela. Então, o aluno ele tem que pensar na sua vida social, não só na sua, né? Ele tem que ser cônsul dos outros também. Então, uma atividade reflexiva, mas é interessante ele conversar com pessoas que já tiveram experiências bem-sucedidas. E eu cito mais uma vez aqui um projeto que eu desenvolvi em 2021. Cito porque é um projeto que ainda mantenho. Eu falo de sucesso porque eu tenho um bom retorno na escola. Alguns alunos gostam, outros não. Professores gostam, outros não. Mas eu tento levar para a escola, de forma síncrona ou assíncrona, da forma possível, pessoas que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, para conversar com os alunos. Né? Então, eu conversou o ex-campeão, perdão, o ex-jogador de vôlei de praia, campeão olímpico, Emanuel Rego, eu já levei para minha aula, e eu não sou professor de educação física, né? Não sou, mas é uma pessoa bem-sucedida. Então, uma conversa com alguém que deu certo vai refletir na mente de alguém. Então, eu já levei o Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia, o
baixista da banda Black Pantera, que agora eles estão extremamente na ativa, e o tema, né, da questão da cultura afro no Brasil foi discutido no Enem, o Black Pantera foi muito citado, então, anterior a isso, eu convidei para participar de uma aula, ele conversou com os alunos, então eu levo diferentes pessoas, né, desde ex-Big Brothers até o ex-vocalista do Iron Maiden conversou com os nossos alunos. Então você tem que Legal. ter reflexão, mas não é um aluno somente ver o professor ali, o professor falar, ele vai ver, poxa, mas meu professor não é bem sucedido do jeito que eu quero ser, sabe? Eu quero ver pessoas que realmente deram certo. Então, eu estou estudando para quê? Então, é importante essa questão, para já que nós não conseguimos sair tanto da escola, que é necessário também sair, né, ter as visitas pedagógicas, se você não tem investimento para isso, tenta levar alguém para a escola. E é o que eu faço, né, desde 2021, durante a pandemia, e tem dado certo, tem dado super certo, assim, porque eles podem não refletir na hora, mas refletem depois. E isso é bom, porque fica gravado, fica disponibilizado para todo mundo. Então, acredito que as atividades reflexivas, pensando no social, não somente na questão acadêmica, na formação, que isso é importante, mas a escola ela tem que pensar fora dela, né? O ser humano como na sua integralidade, né? Então essa é uma possibilidade, né? Uma das possibilidades é o aprofundamento em uma determinada área, né? Criando itinerários de aprofundamento, mas eu tenho outras possibilidades, que são itinerários interdisciplinares, que vão misturar áreas diferentes, a partir de temas comuns. E eu tenho outras possibilidades, que é o itinerário técnico, né? Para oferecer para esse estudante, ou numa escola técnica, ou mesmo numa escola que não é técnica, mas que vai ter esse itinerário, já é uma aproximação com o mercado de trabalho. Então ele vai ter muitas horas ali para disciplinas mais mão na massa, assim, né? E que vão aproximá-lo da prática daquela profissão que ele almeja. Então, o interessante é essa flexibilidade, essas possibilidades de desenho do currículo, e que eu retorno à palavra-chave, que é planejamento. E tem várias dimensões de planejamento aí. Para construir esse itinerário, a dimensão é da gestão, é da rede. Como é que eu escuto essa minha realidade local e construo itinerários que sejam significativos, que vão de encontro ao interesse e à necessidade daquele público. Um itinerário formativo não pode ser igual numa escola rural e numa escola urbana. São interesses e realidades totalmente diferentes. Então tem esse desenho das redes, da gestão. E um ponto interessante é, por exemplo, a rede também não se isolar, né? Então as parcerias deveriam ser muito bem-vindas, não só com o meio privado. Então tem ONGs, existem editoras que oferecem serviço para as redes públicas e que atuam com muita qualidade ali, com percursos formativos para os professores, com trabalhos, né? Tem universidades públicas que têm cursos de extensão, oferecendo para o professor uma formação continuada. Então tem muitas possibilidades dessa rede não ficar sozinha, tanto na execução quanto no planejamento. E aí chegando na escola em si, né, como colocar isso em prática, né? Aí passa por esse processo da formação continuada, né? De eu me apropriar de certas ferramentas em que eu vou olhar, por exemplo, e vou conseguir planejar. Planejar também não é uma coisa espontânea, eu tenho que aprender a fazer isso. Olhar para um plano de aula e dizer, olha, eu não vou ficar 50 minutos falando, esse aluno não vai aguentar. Então eu divido em blocos, então ó, é tantos minutos para cada bloco. Eu tenho que abolir a aula expositiva? Não, né? Então posso ter um momento expositivo na minha aula, que eu começo expondo, depois eu relaciono com uma prática, trago uma reflexão, depois trago uma outra exposição seguida de prática. Quanto tempo eu tenho? Né? Avaliação. Né? Então a palavra avaliação, que por muito tempo era... as pessoas tinham medo disso. Na escola a gente tinha medo disso, né? Fazer prova. Né? Avaliação é simplesmente saber como é que está ocorrendo, como é que está funcionando e se está de fato funcionando. Então a avaliação formativa, ver se aquela atividade surtiu efeito ou o que eu estava esperando conquistar com ela realmente foi conquistado. Avaliação contínua, ferramentas de avaliação, né? Então, modular esses blocos com momentos avaliativos também, uma breve pausa para um quiz,
uma breve pausa para uma reflexão, e que eu coleto esses feedbacks, nessas respostas dos estudantes, e ou sigo em frente, ou ajusto. Eu percebo, olha, naquela minha aula, aquele bloco lá não funcionou, substituo. Então, essa capacidade de ter um contínuo monitoramento, que não é controle, né? Não é opressão, mas é monitorar para ver se a coisa está funcionando de fato, né? Para ser substituída determinadas peças, como foi na BNCC, né? Então, eu não jogo fora a BNCC inteira, eu tento ajustar o que está errado aqui. Então, essa visão estratégica, né? Esse professor como um estrategista, como alguém que, além de conhecer muito sobre aquela área, ele tem que também saber como colocar isso em prática de maneira didática, né? E aí, antigamente, né, esse processo, por exemplo, de individualizar o estudo era muito difícil, né? Daria muito trabalho para fazer de maneira analógica, mas hoje em dia você tem plataformas digitais, você pode criar um formulário para coletar impressões dos estudantes, formulário online, que eles respondem e te dá ali uma estatística quase em tempo real, né, de como é que a coisa está funcionando. Então tem uma série de plataformas digitais para gamificação, né, para tornar esse ensino mais atrativo. A gente tem que se adaptar à nossa própria realidade, né? Então, quando eu crio um itinerário formativo, o primeiro pensamento tem que ser, olha, eu tenho infraestrutura para isso? Então, eu vou fazer um curso de robótica, de inteligência artificial. Minha escola tem infraestrutura para isso? Não tem. Então, eu tento outra coisa, né? Mas dentro da minha realidade, como que eu posso fazer isso bem feito, né? De uma maneira efetiva? O que eu tenho à disposição para construir isso com os estudantes? Muitas vezes tem muita coisa, mas a gente acaba ignorando quando foca só no problema, né? Só na dificuldade, só nos desafios. Ok, temos os desafios, mas e as possibilidades? E o que eu tenho à mão? Como é que eu extraio o melhor disso, né? Então é um pouco por aí. Alessandro, você agora falou assim sobre essa questão da estrutura, né? Da estratégia, né, dos professores em lidar com todas essas questões. E agora temos aqui uma pergunta que eu acho que toca bastante nesse ponto, que é como garantir que os professores estejam preparados para ensinar disciplinas em uma abordagem interdisciplinar? Está previsto algum tipo de formação? Isso varia de rede para rede, né, esse trabalho de formação continuada. Então, é preciso formação. É preciso formação e novas formações e continuar se habituando. É preciso trazer também isso para a formação inicial, né, como havia comentado, mas como se apropriar disso? É praticando, estudando, tentando e ajustando, tem todo esse processo, né? Como garantir? Também envolve a questão da motivação, que esbarra nas resistências, né? Algumas legítimas, outras talvez nem tanto, porque inclui questões do tipo, não, eu não acredito nisso, então eu não vou fazer, né? Mas é toda uma estrutura que precisa caminhar de maneira coletiva. Então, primeiro, se abrir para o novo, né? Lidar com essas resistências, lidar também com esse medo de errar, que é natural, né? Mas se propor a esse novo, e aí, diante disso, buscar essas formações continuadas que vão oferecer essas ferramentas que eventualmente a gente ainda não tenha à disposição. Por exemplo, eu lendo aqui o currículo de vocês, eu vi que vocês têm inúmeras formações, né? Então, vocês são professores de diversas áreas. Uhum. Isso impacta, assim, a questão dos professores, assim, que é uma nova forma, né? Mudou-se tudo, e também essa questão da formação dos professores. Queria que vocês colocassem um pouquinho da opinião de vocês. E não é uma exclusividade da área da educação, né? Qualquer área que a gente vê exige, né, que o profissional continue estudando, né, depois que se formou, e continue se atualizando. A educação não é diferente, né? Então, muitas vezes eu faço uma formação muito específica, né? Então eu preciso complementar com uma outra mais geral,
que vai me dar uma amplitude, vai me dar uma abertura maior de como que aquele meu detalhe específico se conecta com as outras coisas, né? E aí quando eu me vejo diante de uma eletiva, dentro de um itinerário formativo que é interdisciplinar, né, eu vou me deparar com esse desafio, mas eu vou ter uma percepção desse todo, né? Então esse movimento da parte para o todo, né, compõe a nossa formação. Se não foi na formação básica, tem que compor as nossas aventuras extra formação inicial, né? E a gente nunca se contentar com o que já conquistou, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente tem que sempre estar buscando ser melhor naquilo que faz, né? E ser melhor naquilo que faz passa por buscar novas formações e ser inconformado, né? Dizer, olha, é pouco ainda, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso ser melhor, né? Passa um pouco por aí, né? E quebrar com as resistências um pouquinho, né? E se abrir para o novo. E você, Felipe? Eu complemento o que o professor disse, né? Estou 100% de acordo com todas as palavras e acrescento a questão da valorização do profissional, né? Porque é importante a formação, muito, né? Não só o professor, mas todos os profissionais precisam se reciclar e melhorar as suas formações. No entanto, um professor com 40 horas semanais, em alguns casos, ele precisa abdicar de alguma parte da sua vida ou até do seu trabalho para conseguir a sua formação. Porque nós temos, né, a EFAP, que é uma escola de formação, temos as ATPCs, temos também vários cursos online disponíveis. Mas, assim, e o tempo, né, para estudar? Eu gostaria muito, né? Vou tentar o doutorado agora, no próximo mês. No entanto, eu preciso abdicar de alguma parte da minha vida. E abdicando dessa parte, eu vou abdicar também de uma questão financeira. Então, é importante investir no profissional da educação? Sim, melhorando os salários, dando um tempo para o professor estudar, um tempo maior, né? Porque um professor com 25 aulas, pode ser que ele trabalhe em 3, 4 escolas. E aí ele não consegue parar para ter o seu tempo de estudo, né? Então, se existisse um investimento um pouco maior, né, no profissional, isso ajudaria muito, né, a nossa formação. Mas o professor tem razão, né? A gente precisa ter vontade também. Vontade, interesse e, claro, valorização, né? Você tocou nesse ponto importante do tempo. E agora a gente tem uma pergunta que é completamente dentro do que você começou já a desenvolver, que é como o professor deve pensar o planejamento e gerenciar o tempo das aulas para que os estudantes tenham tempo para explorar as disciplinas e desenvolver habilidades. O professor Alessandro disse muito bem, né? Uma aula de 50 minutos você não consegue mais ficar os 50 minutos falando ou 50 minutos escrevendo, né? Não dá. Então você precisa entender a realidade da turma, porque cada turma é diferente, ter o currículo, né, em mãos, saber o conteúdo de determinada aula, planejar a sua aula, né, dentro dos seus horários para o planejamento e dividir em blocos, né? Você dividindo a aula em blocos, o tempo para reflexão, tanto que a apostila do Estado ela tem isso, né? Você tem os textos, tem os vídeos, tem um tempo ali para cada atividade. Eu entendo que é muito difícil em uma sala com 40, 50 alunos, uma sala diversa, né? Que nem todos estão ali sentados. Eu entendo que é muito difícil, mas é necessário. Então, dividindo em blocos, porque fica mais fácil. Vamos ouvir, vamos ler, vamos escrever, vamos dialogar. Então, dividindo, você consegue manter a aula mais fácil, claro, sempre com planejamento, né? Eu vejo assim que um grande ponto dessa resistência dos professores é em relação aos conteúdos, né? Então, mas então agora vou ensinar competências, vou ensinar qualquer coisa. E é uma leitura, ao meu ver, equivocada da própria BNCC. Porque quando você muda esse eixo,
Para competências, na verdade, essa competência é o objetivo final, mas o que está no percurso são os conhecimentos. É toda essa carga cultural de saberes que eu preciso também me apropriar dele, mas utilizá-lo para chegar àquela competência também, como meio e não como fim em si mesmo. Então tem esse ponto, né, de criar propostas que consigam equilibrar, né, esses conteúdos essenciais, esses saberes que são importantes e por isso obrigatórios da formação geral básica, mas com esse viés inovador que se conecta ao mundo contemporâneo. De saber que, olha, eu não preciso mergulhar no detalhe do detalhe do detalhe de química e decorar isso daí. É mais importante, né, na minha formação, que eu saiba qual a conexão desse detalhe com outro detalhe de biologia, com outro detalhe da própria história. Então, esse equilíbrio entre valorizar os conhecimentos, os conteúdos, mas ao mesmo tempo ter essa flexibilidade de saber o para quê, o que eu estou construindo com esses conhecimentos, né? É um detalhe interessante aí, né? Mas em termos gerais, teóricos, é um pouco isso do que o Felipe falou, né? De olhar para a mesma coisa que um arquiteto faz, né? Então, antes de ir lá para o canteiro de obra, né? Muitas horas de escritório, de planejamento, de ver o que vai na base, o que vai nas paredes, o que vai ali, né? Todo um cálculo que não é que me garante 100%, mas me deixa mais seguro também para na hora de uma aula eu conseguir passar por essas fases aí, né? Uma fase de apresentação, de introdução, de prática, de reflexão, e está aberto também para os ajustes, né? Um momento de avaliação também para saber se a coisa rolou bem ou não. Que seja aula-aula, não tenho tempo para fazer aula-aula, que seja depois de uma sequência, mas que faça a avaliação para entender se é preciso ajuste ou não, né? Outra coisa interessante, colocar metas, né? O que eu quero depois de um bimestre com essa turma? O que eu quero depois do semestre? Eu estou com mais tempo, eu tenho menos aula. O que eu quero aula por aula? Colocar meta aula por aula. É desafiador? É, mas isso varia muito de uma realidade para outra e até de um professor para outro. A realidade de um professor que tem 40 aulas não é a mesma de um professor que tem 10. Esse que tem 10, ele é privilegiado, ele vai ter mais tempo de escritório, né, para planejar a sua hora do que o outro. Agora tem outra coisa, né? Com o dia a dia, com a prática, muitas coisas se tornam mais fluídas, né? Assim como alguém que, como o nosso caso aqui, a primeira vez que vai fazer uma live, né, é sofrido, né, é difícil, né? Eu lembro das minhas primeiras, ano passado. Depois vem para outra, a segunda, aí vem a terceira, aí vem a quarta, chega uma hora que você fala, tudo bem, né? Esse planejamento também é um pouco isso. Quando a gente quebra esse bloqueio da novidade, se propõe e a coisa vai ficando cada vez mais natural. Eu vou voltar aqui para a gente finalizar só esse tópico, Tá. falar sobre recursos e estrutura, que vocês já falaram, já deram bastante opinião de vocês, que achei muito pertinente. E eu queria adentrar aqui para essa pergunta, que é como garantir que as escolas tenham os recursos e a estrutura necessária para implementar um novo ensino médio. Isso aí partindo da opinião de vocês mesmo, assim, o que vocês pensam sobre isso, sobre uma solução? Nós temos muitas escolas, né? Cada diretoria de ensino tem em média aí 70, 80 escolas. E as escolas receberam tablets, notebooks, tem internet, tem essas apostilas, mas assim, não é o suficiente ainda para todos os alunos, né? Porque tem escolas com 3 períodos, cada período com 15, 16 salas, as salas mais ou menos com 30, 40 alunos. Então, o governo, ele envia, sim, aparelhagem para a escola, aparelhagem legal, né? Os tablets são bons, os notebooks são bons, a internet é ótima. Claro, cito a minha experiência, né? A escola que eu estou desde 2022, bairro da Penha, mas eu já vi outras escolas que ainda não têm internet, que ainda não receberam os tablets, que ainda não têm os notebooks. Existem muitas plataformas digitais, as plataformas elas são boas,
No entanto, existe eu costumo dizer, um transbordamento assim de plataformas, porque são muitas e muitas atividades, e é uma cobrança excessiva da utilização dessas plataformas. Como eu disse, elas são importantes, a aparelhagem, ela é boa, mas não é suficiente. E as plataformas, eu acredito, assim, tem muitas atividades para você fazer em pouco tempo. Então, você já tem uma aula de 50 minutos, você já tem a apostila, mais as plataformas. É uma demanda muito grande e se torna complicado demais. Mas o governo, ele investe, né? Ele faz o investimento dentro da minha realidade de escola pública, não é 100%, mas eu digo ali uns 80%, sim, de investimento, e a escola também pode conseguir investimento de empresas privadas. Nós conseguimos 10 projetores com esse meu projeto, né? Chamado Interlocuções Culturais. Fica a dica para vocês acessarem o Instagram. Conseguimos 10 projetores do programa do filho do Faustão, o João, que ele foi até a escola. Então, você tem que articular para conseguir o material. Professora que trabalha com a horta, conseguir o investimento de pessoas que trabalham no segmento dela. Então, você tem que utilizar o que você tem, tentar conseguir mais. E aquilo, você faz um planejamento e no final do ano você faz a sua avaliação diagnóstica. O que deu certo, o que deu errado. Vamos ver para o ano seguinte. Eu não acho que deu errado, você tira. Não, alguma coisa deu errado, vamos tentar melhorar. Mas, como eu disse, cada realidade é uma realidade, né? Eu também acho que a palavra garantia é um pouco forte, né? Porque a gente está falando da realidade do Brasil. E aí a gente esbarra nessa questão da desigualdade. Algumas redes têm condições de fazer um investimento pesado, né, e outras não. Então, dentro dessas redes que têm condição de fazer um investimento mais pesado, né, um investimento que seja inteligente também e que invista na aparelhagem, mas também na formação, na capacitação desse professor para usar essa aparelhagem, né, que invista também na manutenção desses equipamentos, porque eles quebram, né? Então, voltamos à palavra planejamento, planejar todo esse ciclo, que é desde a aquisição de equipamentos de uma infraestrutura que faça sentido. Isso exige a escuta, né? Escutar, olha, o que realmente faz sentido. A implementação que necessita que as pessoas que estão ali na ponta saibam utilizar de maneira significativa esse material, porque ele não resolve o problema, né? Tem que estar na mão de um professor que se aproprie desses instrumentos, porque senão vai se tornar mais um problema ali, vai ser mais uma dificuldade mais dificultar do que facilitar. E a manutenção desses equipamentos. No caso das redes que não têm essa infraestrutura, né, aí vem a questão da equidade, né, como encaminhar recursos para quem tem menos. Né, isso é um patamar maior de uma gestão pública nacional. Né. Para além disso, às margens disso, como eu havia comentado, as parcerias. E tem muitas universidades públicas que buscam fazer, que tem estudantes de mestrado, de doutorado, que no seu projeto tem estudo de campo, que exige que ele vá na escola e faça um trabalho ali com os estudantes, com os professores. Muitas vezes ele tem a porta fechada na cara. Muitas vezes a escola ela tem essa resistência também de receber esse pesquisador. Então agora eu falo para esse gestor, né? Receba o pesquisador, né? Abrace um projeto, se abra para o novo. Né? Então essas parcerias com projetos de universidades, de grandes universidades, né? Aqui no nosso caso USP, Unicamp, tem muitos projetos de campo, cursos de extensão, né? E, para além disso, também tem a parceria público-privada, né? Muitas, por exemplo, no nosso caso aqui, editoras que se esforçam para oferecer serviço para as redes, e muitas vezes as redes se opõem a isso. Não, a gente já tem o nosso, não precisa. Poxa, mas a editora tem aqui formadores, tem mestres, tem doutores que querem oferecer um portfólio de formações sobre metodologia ativa. Uma trilha de aprendizagem. Está aqui, é gratuito, é uma forma de contribuir para a educação, é uma forma de se aproximar da ponta, né?
E muitas vezes a rede se opõe a isso. Então, todos esses detalhes, né? Se abrir para uma parceria público-privada, se abrir para um curso de extensão, para um pesquisador que quer fazer uma pesquisa na escola, incentivar, o gestor incentivar que os professores busquem cursos de extensão, né? E num patamar maior, né? Sim, há necessidade que se ganhe mais, né? Que seja mais reconhecido financeiramente, né? Também é de fato uma necessidade, né? Junto também com a cobrança. Bom, então vamos pagar melhor e vamos esperar que haja resultados também. Eu acho que passa por aí. Ótimo. E agora, pensando aqui no impacto para o estudante, né? O Enem e vestibulares. O que vocês pensam em relação a como os conteúdos das disciplinas das trilhas escolhidas pelos alunos serão cobradas no Enem e outros vestibulares no país? Dentro da nossa realidade, eu não vejo tanto impacto assim, né? Tanta mudança, porque o estudante ele tem as 3.000 horas do ensino médio, ele tem as disciplinas e ele tem os itinerários formativos que casam com essas disciplinas. No entanto, aí que veio o pouco do impacto, né? Mas cada professor analisa de uma forma. Existem disciplinas que foram praticamente tiradas assim do ensino médio, por exemplo, a própria filosofia, né? No segundo ano do ensino médio, ela diminui. Então, a carga horária diminuindo, claro que você tem menos estudos, você tem menos tempo, menos preparo. Mas não vou dizer que esse menos é zero, não é? Porque, como eu disse, as plataformas digitais são boas, são muitas, então o estudante ele tem que pensar também o seguinte: a escola, ela é um começo, eu vou para casa. Eu preciso também ter um tempo de estudos, né, à parte. Então, eu tenho todas essas ferramentas digitais disponíveis para mim. Então, eu vejo que o impacto ele pode ser assim pouco. Eu não acho que é tão ou para melhor ou para pior, desde que o aluno também busque o estudar de fato, né? Porque não é somente ir à escola, cumprir o seu horário, escrever no caderno e também não continuar os estudos fora da escola, né? E como eu disse aqui também alguns minutos atrás, hoje o aluno da escola pública da rede estadual, né, do estado de São Paulo, além do Enem, ele também tem um Provão Paulista. E o Provão Paulista ele é maravilhoso, né? Porque, como eu disse, você vai para as 5 universidades públicas, né, do estado de São Paulo. Então, o aluno pode focar somente no Provão Paulista, se ele quiser, claro, né? E deixar o Enem um pouco de lado. Bom, eu vou focar no Provão Paulista porque eu quero determinado curso, determinada faculdade, universidade, e dar uma aliviada, né? Ele não precisa ficar, nossa, eu tenho que fazer o Enem, eu tenho que fazer o FUVEST, ele vai fazer a escolha dele, né? Então, eu acho que esse impacto, ele é razoável, assim, não é assustador dentro da minha realidade pedagógica, né? Eu vejo assim, né? É um processo histórico também nessa questão dos vestibulares, do Enem, Saeb, Provões, né, que tem aí, que ele vai se transformando. A gente vê que o Enem já está bem diferente do que era e dos vestibulares da minha época, por exemplo, também, né, que eram muito focados em conteúdo, né? Então a gente vê cada vez mais essa tendência a questões interdisciplinares, a questões que vão analisar não só a apropriação daquele conteúdo em si, mas como é que ele se aplica, como é que ele se relaciona, a competência que está ali dentro, inserida naquela questão. A gente tem vestibulares que há muito tempo já fazem isso, né? Na minha época que eu fiz de vestibular, o vestibular da Unicamp já era assim. Tinha um tema que atravessava a prova inteira e ia passando pelos componentes curriculares. Então isso vem vindo, vem se transformando junto com a própria educação, junto com o próprio mundo, né? E tem aí os marcos também, a BNCC vai pontuando esses conteúdos, mas tem impacto sim, mas eu acredito que é um impacto que vai sendo gradativamente implementado e vai mudando, né? Cada vez que há mudanças na legislação, né?
muda-se os livros didáticos, mudam-se os currículos e mudam-se também os vestibulares, eles vão tendo que se ajustar a essas novas realidades. No caso dessas últimas mudanças do novo ensino médio, não tem tanto impacto assim, porque o que aconteceu? Na verdade, foi um movimento de retorno. Então, ao invés de reduzir o itinerário, ao invés de aumentar o itinerário, reduziu. Então, as mudanças que ocorreram nos vestibulares já ocorreram, né, tendo em vista aquele impacto, aí sim um impacto de falar, olha, 1.200 horas de itinerário formativo, como é que isso vai repercutir no vestibular? Agora você reduz para menos horas, mais factível, mais viável, né, e as mudanças que vão ocorrendo são naturais, né, desse processo, né, interdisciplinaridade, a mudança de eixo para competências, para avaliar competências, né, e a leitura, né, a interpretação de texto, as relações, não a capacidade de decorar uma fórmula, não a capacidade de decorar um dado histórico, mas como é que ele está dentro de um contexto maior. Né? Então, por exemplo, na minha área, não preciso lembrar qual é o nome da mãe de Sócrates, né? Eu lembro, mas não precisa lembrar. Agora eu preciso lembrar, de repente, o que é o pensamento dialético e como é que ele se aplica e qual que é a sua importância. Então eu vou ter um texto sobre isso, eu vou interpretar esse texto e vou ter uma pergunta a respeito disso. Né? Então há esse movimento que é histórico, mas que é gradativo. Agora eu queria que você pudesse explicar para a gente aqui um pouquinho mais sobre a PNLD de ensino médio. Agora esse momento, se você puder agora é o momento final. Explicar, detalhar para a gente um pouco. O tempo ele é curto para detalhar assim, em minúcias, né, o que é o edital, mas a gente pode falar em termos gerais. Né? O Programa Nacional do Livro Didático, ele ocorre em ciclos, né? Então é um programa do governo federal que disponibiliza livros didáticos, né, para os professores do Brasil inteiro. Então é uma aquisição do governo federal e que há a distribuição nacional, né, o Programa Nacional do Livro Didático. Esse ano vai ter esse programa, né, para o ensino médio. Ele estava previsto para acontecer anteriormente, mas por conta de todas essas mudanças e discussões em torno do que de fato ia vigorar no ensino médio, atrasou o PNLD do ensino médio. Né? Mas temos PNLD do ensino médio, do ensino fundamental anos iniciais, do ensino fundamental anos finais, também da educação infantil, né? E que visa, assim, o programa, né? Visa garantir que seja distribuído livros didáticos para todos os estudantes e professores das redes públicas. Então é uma política pública, né? E o edital, qual que é a função dele? Ele estabelece as diretrizes. Ele vai dizer qual que vai ser as etapas, o cronograma, né, quais são os critérios, né, e cada programa tem os seus detalhes, muitas coisas são comuns. Né? Nesse programa atual do PNLD 2026 para o ensino médio, temos alguns detalhes ali, né? Por exemplo, qual que é a vigência? É de 2026 a 2029. Então, esses professores e estudantes vão utilizar esse material durante esse período. Ele vai ser distribuído a partir do ano que vem. Né? Esse ano, o que acontece? Acontece a divulgação, né? E a escolha. Então, outra coisa interessante que é o processo de escolha. Né? O professor ter diante de si um leque de opções de várias editoras diferentes. Ele vai ter a autonomia de escolher, olha, eu quero esse autor, eu quero essa editora ou a outra. Né? No fundo, é ele ali na ponta que vai fazer essa escolha. Mas antes de chegar a essa escolha, o que acontece? Toda uma validação. Né? Então, as editoras inscrevem as obras que querem concorrer para aquele edital, passa por uma validação técnica, depois passa por uma avaliação do MEC, que é pedagógica, há uma leitura de todas essas obras para ver se elas atendem ao critério de qualidade, né, o critério de inovação pedagógica, se são obras inovadoras, se são obras que estão alinhadas à BNCC, realmente alinhadas, né?
dentro dessas premissas de interdisciplinaridade, formação integral, né, todos esses pressupostos da BNCC estão presentes ali. Se desenvolvem as habilidades e competências da BNCC, se sinalizam para isso dentro da obra. Então, há uma série de requisitos que a obra tem que ter para passar por esse edital, né? Uma vez que elas são aprovadas, né, então tem todo um cronograma, etapas para isso. Uma vez que essa obra ela é aprovada, ela entra numa lista, né, outras não entram, e aí tem um momento que é possível fazer recursos, né, falando, olha, podemos corrigir em tal detalhe ou não, né? Saindo a lista final, aí sim, aí tem todo um processo de divulgar essas obras. Então entra a figura dos consultores pedagógicos, dos assessores pedagógicos das editoras, que mostram essas obras para os professores, e no fim tem um momento da escolha. Então, ó, eu escolhi essa obra aqui da editora Ática, da editora Scipione, da editora Saraiva, né? É o autor que eu me identifico, é uma obra que faz sentido para o meu projeto, né? Vai lá, tem um momento que o sistema abre-se as portas do sistema, né? E esse professor, ou junto com a equipe, digita a obra que quer, né? Fecha-se esse sistema e aí, a partir do ano que vem, começa a distribuição. Então, essas editoras se comprometem a distribuir e tem todo um acompanhamento, monitoramento, para ver se realmente está chegando nas escolas o livro impresso, para ver se realmente o livro digital ele está na plataforma do FNDE, tem que estar lá, se contém os recursos digitais, porque nesse edital tem essa previsão de que o livro digital, que é um PDF interativo, seja composto por objetos digitais. Um carrossel de imagem, o podcast, vídeos, links. Então é um livro bem interativo, né? E a editora tem que garantir que esse livro interativo de fato funcione ali na plataforma, né? Muitas editoras, como as nossas, né, têm portais, têm sites que disponibilizam antes mesmo do ano que vem, já nesse ano, para essa degustação, digamos, dos professores. Porque outro detalhe desse edital, que muitas vezes as pessoas não gostam, é que vai uma amostra muito pequena, né? Antigamente ia o livro inteiro, a gente até guardava o livro porque vinham vários livros, né, de amostra e você podia ficar com esse livro, o livro na íntegra. Hoje em dia, por conta da questão de economizar recursos, né, toda a questão ambiental também, o que vai quase um folhetim da obra pequeno, né? E aí nós, editoras, né, nos movimentamos para oferecer o livro na íntegra. Então, quando a gente entra no portal, no eDocente, né, que oferece os livros da Ática, Saraiva e Scipione, você tem ali o livro digital na íntegra, que eu posso baixar no formato PDF, eu posso consultar ali online mesmo, é um ganho, né? Então, as editoras vão se movimentando para tentar facilitar esse processo de escolha dos professores. Então, oferecer o livro na íntegra pelo portal, oferecer um mapeamento que vai mostrar se aquelas obras não só estão alinhadas com a BNCC, isso é obrigatório, senão nem passaria pela avaliação do MEC, mas se aquela obra está alinhada com o currículo do Estado, que são coisas diferentes. Então, a BNCC é uma diretriz nacional. A partir dessa diretriz, os estados constroem o seu currículo. E aí o professor fica naquela dúvida, será que essa obra, além de estar alinhada à BNCC, também está alinhada com o currículo do meu estado, com o currículo paulista? E aí, por exemplo, no nosso portal tem um mapeamento que faz esse cruzamento, né, da obra com a BNCC e o currículo dos estados, de todos os estados, né? Então, há todo um trabalho, o que eu queria dizer no final, né? É um trabalho gigantesco, é um trabalho que envolve muitos atores ali, desde a gestão pública, as redes estaduais e municipais, as editoras, é um investimento absurdo também, né, para garantir essa qualidade, né? No final, facilitar a escolha dos professores por parte das editoras,
né? Mas também garantir que chegue um livro de qualidade na mão dos professores. É um privilégio, eu quase diria, poderia dizer que é um privilégio, né? De você ter um livro didático escrito por autores como Marilena Chauí, por autores como o Cereja, por autores renomados, né? Gratuitamente. No ensino privado você tem que comprar essa obra, não é barato, né? E aí esse Programa Nacional do Livro Didático tem esse compromisso de distribuir essas obras aí gratuitamente. E aí só alguns detalhes, tá? Desse edital. Eu já falei das etapas, né? Vale a pena falar um detalhamento um pouquinho maior, mas não entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo também é curto. Mas assim, a gente tem categoria 1 e 2. Né? A categoria 1 é a divisão por áreas de conhecimento. Então eu tenho uma obra para cada área? Não. Eu tenho a divisão por áreas de conhecimentos e a área de linguagem acaba sendo, assim, na área de linguagens eu tenho linguagens 1, 2 e 3. Né? Porque dentro de cada uma dessas áreas eu tenho os componentes curriculares. Por exemplo, na área de linguagem e suas tecnologias 1, eu tenho a obra de língua portuguesa, em 3 volumes, a obra de redação em volume único, a obra de arte também em volume único. Todas as editoras precisam entregar essas obras. E aí o professor vai escolher qual que atende melhor a seu projeto. A mesma coisa nas outras áreas. Né? Na nossa área aqui, Felite, que é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, eu tenho uma obra para cada componente curricular. Uma obra de História, temos lá o Cotrim, na editora Saraiva, né, um grande nome. A obra de Geografia, a obra de Filosofia, que é da Marilena Chauí, de Sociologia. Então ele vai escolher uma de cada para essas obras aí. E uma novidade desse edital é que a educação digital figura como uma área também. Então tem uma obra de educação digital em volume único, que esse professor vai escolher. Então ele vai ter diante de si muitas escolhas a fazer, e é claro que o professor daquela área é que vai ser aquele que vai ser determinante para fazer essa escolha, que conhece os autores, conhece as obras, mas é interessante também esse trabalho coletivo de se reunir e dialogar e discutir quais são as melhores escolhas, inclusive para projetos interdisciplinares entre os professores, né? E a categoria 2, aí sim, você tem obras de projetos integradores com uma interface com o mundo do trabalho. Aí eu tenho uma obra da área de ciências da natureza, de projetos integradores em ciências da natureza. Uma obra de projetos integradores em ciências humanas. Uma obra em cada uma das áreas. Né? Para que essa obra de projetos integradores? Essa sim é uma obra completamente interdisciplinar, que vai em todas as propostas integrar os componentes curriculares daquela área ali. E mais uma opção, por exemplo, para o professor que tem um itinerário formativo de aprofundamento dentro de uma determinada área. A obra de projeto integrador vai ajudar muito ele na construção do seu planejamento, ou mesmo da rede na construção do próprio itinerário. Né? Então, são obras que trazem, além do conteúdo, trazem um manual do professor com todo um conteúdo formativo, contextualizando o novo ensino médio, contextualizando a área de conhecimento. São obras riquíssimas, assim, que vale a pena recebê-las de braços abertos, porque contribuem demais para o trabalho, para além do que as próprias redes produzem. Então, a gente sabe que a rede de São Paulo tem muito material próprio, né? Mas o material didático ainda é indispensável, porque ainda enriquece muito como consulta e também como mais uma ferramenta de trabalho. Muito obrigada pela excelente explicação, Alessandro. E para quem quiser conhecer mais desse guia do edital, para quem quiser conhecer o edital, entra lá na página do FNDE, tem um edital na íntegra que já foi publicado, mas tem também o guia, e nós publicamos uma versão do guia no eDocente,
Resumindo, né, quais são os pontos principais? O objetivo do edital, os critérios para validação, as etapas e o cronograma, tá tudo lá detalhadinho. Então podemos botar aqui no chat? Vai estar aqui na descrição. Está aqui na descrição em algum lugar já. aí da tela. Então vocês podem ter acesso aí. Eu agora não queria finalizar essa live incrível com a participação de vocês, maravilhosa, mas eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre a visão que vocês têm aí também sobre a educação, né? Do que vocês acreditam para o futuro da educação. Gente, eu agradeço muito pelo convite, foi uma conversa riquíssima e o melhor, né? Ela ficará disponível para muitas pessoas por dias, ou seja, né? O conhecimento ficará gravado para todo mundo ter acesso. Isso é ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez. E a gente não pode desistir, né? Eu quero que o professor não desista, que as famílias apoiem a educação, né? Nós precisamos do apoio das famílias, nós precisamos do apoio de todas as pessoas, porque o nosso papel é importante, né? Para todas as profissões, todas, né? Se hoje nós temos um médico, é porque ele precisou de um professor. Então, eu espero que todas as pessoas valorizem mais a educação, desde as questões financeiras até as questões morais, né? Éticas e morais, e que a nossa vida caminhe, né, para bons tempos, né? Porque a situação está difícil, mas eu espero que através da educação aconteçam mudanças, né? E eu acredito que ela acontecerá, né? A educação e a cultura, elas são importantes para o bom desenvolvimento da sociedade, né? Bom, eu quero agradecer novamente o convite, né? É sempre bom conversar sobre esses assuntos e esclarecer e buscar conhecimento e buscar informações. Acho que muitas vezes a gente cria resistências até mesmo sem conhecer determinadas coisas. O meu recado que eu deixaria é de fato ir buscar conhecer esse guia do edital e conhecer materiais que falam sobre isso. E hoje em dia a gente tem diversos canais, né, com conteúdos diversos, desde vídeos, para quem gosta de vídeo, desde vídeos curtos a vídeos longos, né? Talvez esse vídeo se torne outros pequenos vídeos aí que vão rolar pela internet, mas quem gosta de ler também que vá buscar ler e buscar os fundamentos de tudo isso. Eu digo porque eu já conheci muitas pessoas que falam, eu não concordo com a BNCC, não presta. E talvez nem tenha lido ainda com um pouco mais de detalhe, né, esse documento. Então, o meu recado seria isso, né? Vamos buscar conhecer, vamos buscar se apropriar mais das informações e lutar pelas melhorias. E o que está errado, transformar, o que está ruim, melhorar. Mas é algo fundamental na sociedade. São uma das poucas profissões essenciais. A gente se constatou isso durante a pandemia, que muitas coisas a gente pode abrir mão e outras não. A educação, quando ela não ocorre e de maneira presencial, e esse papel, essa figura do professor, né, no contato personalizado com o estudante é insubstituível. A gente constatou isso e a sociedade talvez teve esse impacto também, de muitas pessoas olhando para os filhos em casa e falando, nossa, realmente esse professor ele é demais, né? Porque eu não consigo fazer isso. Porque é difícil mesmo, é preciso técnica, é preciso ferramentas ali e também um amor pelo que faz. Então, reconhecer esse valor do trabalho que nós temos e que esse valor seja reconhecido também culturalmente, financeiramente, mas que a gente busque também da nossa parte se melhorar, né, como pessoa e como profissional, não ficar satisfeito com o que já tem, né, ser inconformado e buscar cada vez ser melhor no que faz, ser bem-sucedido em todos os sentidos, até mesmo naquela aula que
quer dar e quer que seja a melhor aula possível, né? Não se contentar com pouco. Esse é o que eu diria. E desejar um ótimo ano. A gente está começando ainda o ano letivo, né? Todos tenham um ótimo ano, muito sucesso. Eu sempre termino meus vídeos, né, falando, olha, muito sucesso. E essa palavra é muito abrangente, né? Porque é sucesso em todos os sentidos. Sucesso na vida pessoal, mas também na vida profissional, em tudo. É isso que eu desejo para vocês e para quem está nos assistindo. Muito obrigada pela excelente contribuição de vocês, Alessandro, Felice. Foi muito rico, foi muito importante a gente fazer esse encontro. Quero agradecer também a você de casa, que ficou com a gente até o final aqui da nossa live. E vamos para as próximas, né? Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada.